A próxima vaga. O impacto da inteligência artificial. Por Francisco Pinto Balsemão. Quero agradecer muito a vossa presença aqui neste podcast. Como sabem, tem como tema principal inteligência artificial, indústria e sustentabilidade. Tenho o prazer de ter aqui dois convidados que são pessoas que nos podem ajudar a esclarecer muitos destes aspectos. Na Hyundai não nos limitamos a antecipar a próxima vaga. Vamos mais longe e utilizamos a tecnologia para dar às pessoas o poder de mudar o mundo. Descubra a nossa visão de progresso pela humanidade em aproximavaga.hyundai.pt. Hyundai, o poder de mudar o mundo. Tenho aqui José Teixeira, que é um industrial, mas também é um mecenas, tem uma vida muito ativa e variada na sua área de influência, que é Braga, mas que acaba por ser muito maior do que isso, e gostava que se apresentasse. Olá, é um gosto imenso estar aqui com o Dr. Pinto Balsemão, é de facto um prazer inimaginável. E eu sou José Teixeira, sou o presidente do grupo DST, coordena e trabalha em várias áreas da indústria, da construção, das telecomunicações, da área do ambiente, da área das renováveis. O que é que fazem especificamente? Na rede de telecomunicações nós temos a infraestrutura e gerimos a infraestrutura do ponto de vista grossista. E depois os operadores usam a rede para o cliente final. Os vossos clientes são os operadores? Os nossos clientes são os operadores, unicamente os operadores. Isso é uma indústria? É uma indústria, claramente. Atual, muito atual. E é uma indústria de ponta. Digamos que se dividir as três internets que constituem a internet das coisas e onde a inteligência artificial tem aqui uma grande importância, esta é a internet das comunicações, depois a outra é a internet dos transportes e a outra é a internet da energia. Sim. Todas as revoluções industriais são produto destas três internets. E hoje, na realidade, já não é como, enfim, mesmo nos seus primeiros tempos, nas comunicações, sim, já existia o telefone, antes existia o telégrafo, depois existia o fax, mas hoje existem muitos outros meios de comunicação que permitem que sermos muito mais competitivos. A fibra óptica, nomeadamente, mas por via do 5G e por via do que virá a seguir, vai aumentar a produtividade, como sempre aconteceu em produtos e serviços durante o tempo da Revolução Industrial até aqui. E, de facto, a inteligência artificial, digamos que subtrair nos três fatores de produção típicos, clássicos do Adam Smith e do David Ricardo, não é? Que eram o trabalho, a terra e o capital. Sim, já lá vai. Mas, já lá vai, mas é o capital, na realidade, sim, está a tomar conta do trabalho. As máquinas estão a substituir o trabalho. E neste sentido... As máquinas são o capital ou são as máquinas são o capital? A capital, digamos, naquilo que era o capital, o que é? São as máquinas, são os edifícios. Na tese, não, digamos, é os capitalistas. smithiana, não tem a ver com o capitalismo, não tem, isso é outra história. Sim. E capitalismo, economia de mercado e economia colaborativa, que são, eu por acaso até comecei mesmo por a economia de mercado, a capitalista, a colaborativa, mas antes tinha a feudal e hoje a colaborativa, e eu acho que vai ser, e a inteligência artificial pode ter aí um grande papel, pode ser a oportunidade de voltarmos aos sistemas comunitários, de partilha, da entreajuda, mas na partilha, na área das telecomunicações, na área da comunicação, sem subtrair a autoria, claro, sim, sem piratear e mandar PDFs do Expresso para outros ou de outros jornais. Isso não vale a batata. Vamos ouvir agora um pouco o Paulo Dimas, que é fundador, creio, e dirigente da Unibabel. Sim. Falar um pouco sobre ele próprio e o que é que faz. Sim. O que é que faz ele e o que é que faz a Unibabel. Exatamente. A Unbabel, portanto, é uma startup. Vocês dizem Unbabel? Unbabel, porque qual é o nome? Porque é que o nome é Unbabel? Porque, enfim, nós inspirámos na Torre de Babel. A Torre de Babel, portanto, foi aquele momento, enfim, mítico em que as pessoas começaram a falar outras línguas, não é? E, portanto, o nosso nome, Unbabel... Porque queriam ser tão fortes quanto Deus. Exatamente. E Deus disse, não, agora vocês
porque queriam saber, ser tanto como eu, vão todos falar línguas diferentes para se desentenderem. Exatamente. Então a nossa missão neste planeta é desfazer a Torre de Babel. Então é Unbabel, portanto, de desfazer a Torre de Babel. Sim. Portanto, nós no fundo a nossa missão é eliminar as barreiras da língua para que, digamos, empresas, sei lá, nós trabalhamos com grandes empresas, a Nike, a Microsoft, a PayPal, enfim, uma série de grandes, Booking.com, consigam interagir com os seus clientes na língua desses clientes. Portanto, isso faz com que o nível de satisfação dos clientes seja muito maior. Por exemplo, posso dar o exemplo da Skyscanner, que através da Unbabel conseguiu começar a falar holandês com as pessoas que viajam na EasyJet. Como é que lhe ensinaram a falar holandês? Então, usamos inteligência artificial para isso. Portanto, nós conseguimos criar aquilo que nós chamamos uma camada de tradução que está entre a pessoa, por exemplo, da Skyscanner, por exemplo, para dar um exemplo na Europa, ou da Microsoft, ou da Booking.com, por exemplo, que tem, por exemplo, um hotel. E quando a pessoa envia uma mensagem em holandês, em japonês, coreano, enfim, em 30 línguas, a pessoa do hotel consegue perceber essa mensagem e responder a esse... Mas consegue perceber porque consegue ter porque traduzido. tem uma tradução, exatamente, tem uma tradução que lhe permite, digamos, tratar essa pessoa na língua dela, o que leva a uma satisfação muito, muito maior. E, portanto, eu juntei-me à Unbabel quando nós éramos 12, portanto já foi há uns 8 anos atrás. E eram de que nacionalidade? A Unbabel é uma empresa é portuguesa. Esses 12 eram todos portugueses? Nós éramos, a maioria eram portugueses. Portanto, a Unbabel é um daqueles casos que eu gosto sempre de tentar que se repitam em Portugal, de portugueses jovens brilhantes que foram para os Estados Unidos fazer o seu doutoramento. É o seu caso, também é um jovem brilhante? Eu sou o modesto jovem, os fundadores da Unbabel, o Vasco, o João, enfim, o resto é que são. Eu sou um humilde vice-presidente de inovação, mas que tenho estado agora a liderar um projeto de grande envergadura, que também é muito estimulante, enfim, quase tanto como a Unbabel própria, que é a criação de um grande centro para a inteligência artificial responsável. Portanto, um centro que precisamente liga a indústria, onde nós temos 5 líderes de indústria que trazem os seus problemas reais, e estamos a falar neste caso da Bial, na área da indústria farmacêutica, estamos a falar da Sonai, no retalho, o Grupo Pestana, na hotelaria, e depois temos 2 hospitais na área da saúde. E, portanto, esses 5 líderes de indústria trazem os seus problemas. Não temos ainda nenhuma empresa na área dos mídia, mas estamos a olhar para o futuro e gostaríamos muito de ter. Lá chegaremos lá chegar, porque a inteligência artificial está a transformar os mídia. E então, com base, inspirados por esses problemas, por exemplo, o lançamento de um novo medicamento de uma forma mais rápida e segura, que é um desafio que a Bial tem, é um desafio de competitividade internacional. Portanto, são trazidos para este grande consórcio que junta 10 startups de inteligência artificial, uma sociedade de advogados, depois pode-me perguntar porquê, e 7 centros de investigação. E os advogados porquê? Porquê os advogados? Porque uma das áreas que nós estamos a trabalhar muito a nível de investigação, já agora é Vieira de Almeida Associados, a VDA, é porque nós estamos a atingir neste momento um momento onde a regulação da inteligência artificial é fundamental. Porque, é um dos temas que eu queria aqui é um dos temas, exatamente. Podemos já abordá-lo. Precisamente. E, portanto, nós sabemos que a inteligência artificial traz riscos, daí a importância de uma inteligência artificial que seja responsável, uma inteligência artificial que trata as pessoas sem discriminar entre diferentes sexos. Portanto, nós sabemos que isto acontecia há 2 anos atrás, se nós fôssemos ao GPT-3, que foi o antecessor do ChatGPT, e colocássemos uma frase do género um homem está para CEO, assim como uma mulher está para, e ele dizia secretária. Okay. Enfim, eu usava sempre essa demonstração, já foi ultrapassado graças à inteligência artificial responsável e graças a um dos pilares da inteligência artificial responsável que nós estamos a trabalhar no centro, que é o pilar da equidade, que é quando nós, enfim, temos um sistema de inteligência artificial, nós não podemos discriminar nem por sexo, nem por raça, nem por idade, nem por estatuto social. Portanto, temos de tratar as pessoas todas com equidade. E nós sabemos que chega a um excesso de equalização, às vezes também depois não distingue o bom do mau. Pronto, essa é uma questão super... Ou as qualidades, as pessoas com qualidades, ou as obras com qualidade, obras sem qualidade.
Pronto, exatamente. Portanto, quando estamos a trabalhar aqui ao nível de tratar, por exemplo, imaginemos uma pessoa que vai tentar ter um crédito bancário, por exemplo. Nós não queremos que haja qualquer tipo de discriminação só porque é uma mulher. Portanto, é muito importante trabalhar ao nível da equidade, dos dados, garantir que eles estão balanceados para que, digamos, as pessoas são tratadas de forma igual. E como é que se garante isso? Como é que se garante isso? Precisamente trabalhando, e isso tem de ser, trabalhando a jusante dos dados. Isto é, estes grandes modelos de linguagem são treinados com uma quantidade quase infinita de dados. Portanto, por exemplo, o GPT-3 foi treinado com 500 mil milhões de palavras. O termo técnico é token. A professora Linda Oliveira gosta muito de dizer que é o equivalente a uma pessoa passar 1000 anos a ler livros e páginas na internet. Pronto. Portanto, que é algo que obviamente nenhum de nós pode fazer, nenhum de nós pode passar 1000 anos a ler. Enfim. E então essa quantidade quase infinita de dados traz atrás de si uma série de vieses, porque são vieses que refletem os vieses da sociedade. Nós temos, por exemplo, conteúdo racista na internet, nós temos conteúdo que discrimina entre diferentes sexos, e, portanto, os modelos de inteligência artificial, na prática, são um espelho desses vieses. Então, o que é feito, então, a jusante destes dados? É feito aquilo que se chama o alinhamento dos dados, em que há uma intervenção humana para corrigir... O alinhamento dos dados. O alinhamento dos modelos, precisamente. Portanto, os modelos são treinados com esta quantidade ilimitada quase de dados, que tudo aquilo que consegue ler na internet, da Wikipedia, de livros, isso tudo. Depois há este alinhamento. O que é o alinhamento? Nós vamos dar exemplos ao modelo a dizer que homens e mulheres são iguais, não é necessário discriminar. Por exemplo, um exemplo muito, muito interessante, para quem está a ouvir entender, é a utilização da Carta dos Direitos Humanos das Nações Unidas como uma base, digamos, universal de equidade entre as pessoas que vivem neste planeta. Claro que este alinhamento também traz muitos desafios, porque o alinhamento, neste momento, é dominado, é controlado pelas grandes empresas tecnológicas americanas. Por exemplo, agora, esta semana estava a dar o exemplo numa apresentação da profissão de juiz. O juiz também pode fazer as suas sentenças, pedir ao robô que faça ele a sentença? Pode ser aumentado com inteligência artificial para tomar decisões, de forma, se calhar, às vezes até mais consistente. Não sei se sabe, mas os juízes tomam decisões estatisticamente diferentes antes e depois do almoço. Portanto, a inteligência artificial pode ajudar aí nessa parte. Não almoça. Não almoça, já não vamos deixar de almoçar. Portanto, se calhar, depois do almoço, acho que as sentenças são mais generosas. Mas eu estava a dar o exemplo do juiz no sentido em que pedi para representar a imagem de um juiz, e a imagem que me apareceu foi a imagem de um juiz com uma bandeira americana. Portanto, isto reflete o alinhamento que nós neste momento temos, que é um alinhamento dominado pelas empresas americanas. Portanto, isto é mau, é errado, mau. É negativo. Imaginemos uma criança que está a fazer um trabalho na escola e quer ilustrar a sua apresentação PowerPoint com uma imagem de um tribunal e com um juiz, põe a bandeira americana na escola. Mas está demonstrado que são os gigantes americanos que vão avançando e controlando a inteligência artificial. Precisamente. Como é que se consegue equilibrar? O que é que acha? Esse é o grande risco. O risco que serão os países, as nações capazes de regular ou de não regular. É preciso ter em conta o seguinte: os grandes negócios na área da energia, na área das telecomunicações, na área da construção, da aeronáutica, na área da ferrovia, foram sempre um núcleo muito pequeno de empresas a dominar os mercados. Sempre foi assim. Porque é preciso investimento de muitos milhões de euros, e havendo uma cauda longa de empresas, mas depois, de facto, as grandes empresas acabam por as AT&Ts, as Mobil, as telecomunicações das Vodafones ou enfim, de todas as empresas que existem, são grandes empresas por núcleos. O tema agora, também na área da comunicação, e nomeadamente nestas GAFAM, não é? Nas Google, nas Amazon, no Facebook, nos Twitters, na Apple e na Microsoft, o problema que nós temos de prevenir é o controlo que eles podem ter dos comportamentos. Há até a ideia e a possibilidade de existir um mercado de comportamentos futuros. E, portanto, aposta-se de como é que as pessoas se vão comportar. Mas manipular eleições, manipular comportamentos, manipular doutrinas... Isso já acontece. Mas pode acontecer
com a inteligência artificial de uma forma muito mais subtil. Como é que se evita que aconteça? Isso tem de ser Estado, tem de ser regulação, tem de se medir. A inteligência artificial é absolutamente essencial. Tem o Estado de intervir? Tem de intervir. Sem Estado é impossível. Digamos que a mão invisível... proibir? Regular, por balizas. Castigar? Mas há balizas, claro que a Autoridade de Concorrência Europeia está sempre a multar as empresas para comprar uma determinada empresa, um determinado grupo. A Comunidade Europeia tem de autorizar, e nos Estados Unidos o mercado regulatório também tem de autorizar. E aqui, com a inteligência artificial, esse lado de manipular e de haver uma grande confusão com a verdade e com a mentira, a isso tem de se ter de cuidado. É evidente que são do ponto de vista ético que o problema da inteligência artificial se coloca. Digamos que diria que Alan Turing, que lançou aquela grande questão, será que as máquinas vão pensar? Sim. E chegou à conclusão que sim, além de pensar, elas vão ter inteligência, e agora até se discute se elas terão consciência, que é outra história, muito mais complicada. Serão sentimentos. Bom, sentimentos com sensores elas vão ter. Você coloca sensores nas máquinas e elas vão sentir. Os robôs? Choram, mas não é... Mas ouça, mas aquela lágrima não molha uma carta, de certeza absoluta. Digamos que o Saramago dizia que uma lágrima não molha um e-mail, e portanto nós devíamos escrever cartas uns aos outros, que é muito mais romântico e muito mais amoroso, se quiser. Mas o ponto é que as máquinas... Eu gosto de pensar assim, diz-se inteligência artificial, e é artificial por alguma razão, ela não é genuína, ela é trabalhada, e portanto ela tem de ser controlada, e essa autoaprendizagem não ganhar graus de liberdade e de independência para não precisar de nós para decidir e tomar decisões que são ambientais, que são políticas, que são de guerra e contra a nossa vontade. Isso não pode ser. É evidente que hoje os grandes neurocientistas, o nosso António Damasio tem no último livro de Saber e Sentir um último capítulo exatamente que trabalha esta área da inteligência artificial, e ele diz que elas vão ter inteligência, mas é outra inteligência. Elas vão ter sentimentos, mas é outro tipo de sentimento que não o sentimento humano. Digamos que as afeições... Eu diria que a inteligência artificial para já só está a trabalhar com a inteligência fácil. Está-se a meter na lógica, no que é quantum. Não se meteu com as emoções, com os sentimentos, não se meteu com o afeto, não se mete com a compaixão. Mas pode-se meter, por exemplo, com o ensino. Com o ensino pode-se meter. A minha mulher é professora de português e no outro dia me dizia, há tipos que me apresentam um texto, eu vi logo que não foi feito por um rapaz. Qualquer professor universitário, professor de uma escola secundária, um miúdo, não engana o professor, porque a linguagem... Deixa-me só dizer-lhe isso, ao Dr. Francisco Pinto Paulo Simão. E nenhuma máquina ainda passou o teste de Turing. Nenhuma até hoje. Ganharam o xadrez ao campeão mundial. Ganhou-se o campeonato de Go. As máquinas ganharam. Mas aquele teste de Turing que é... manda perguntas para uma máquina e para um humano. E agora vê se a máquina me confunde e eu digo, baralho, olha, isto... foi de um humano e afinal é de uma máquina. Nenhum passou nesse teste. Portanto, dá aqui coisas. É evidente que há aqui uma perfeição pelo caminho. Mas estamos hoje, evidente, no início... Eu não sei se concordo inteiramente com isso. Se é que posso discordar. Ouça, os dados são os que eu estou a falar do que existe público e publicado. E, portanto, há questões, as questões que são da dimensão das emoções dos afetos, da compaixão, da poesia da vida, de a máquina olhar e no olhar ver um grande mar, que é o corpo inteiro da pessoa que nós estamos a ver. Isso aí, eu acho... Bom, aquilo que eu digo é, pelo menos os cientistas ainda não são a meter por aí. Ainda não foram por aí, que é a parte difícil. Sim, a parte dos sentimentos e da consciência, de facto, é uma área... E o livre-arbítrio, que é muitíssimo importante. E veja, é outra coisa, a religião também conta muito. E quando aqui, hoje, na inteligência artificial, se fala muito, olha, o fim do trabalho. Essa história é uma loucura, não vai haver fim de trabalho, vai haver substituição de trabalho, mas vai haver menos horas um pouquinho para trabalhar, mas isso é desde a primeira Revolução Industrial que as horas de trabalho vêm diminuindo e, portanto, também não há problema rigorosamente nenhum. O fim do trabalho não vai existir, também o fim do amor não vai existir, que o Byung proclamou, também o fim da história e mesmo a morte de Deus do Nietzsche, enfim,
e não foi exatamente uma morte para sempre, e há aqui um ressurgimento, digamos, de uma necessidade por via até dessas comunidades, dessa entreajuda, de um sentimento de partilha que a própria inteligência artificial está a trazer. Mas enfim, tínhamos fé. E sobretudo, só para terminar esta fase, dizer-lhe outra coisa. Eu acho que nenhuma máquina é capaz de ter esperança. E esperança é aquilo que não existe. E as máquinas trabalham com aquilo que existe. Trabalham com o passado. E aí sim, nem Deus consegue mudar o passado. Percebe? E portanto, a esperança, que é um conceito, é uma nesga que todos nós precisamos. Sem esperança isto não funciona. Sem uma ideia que é, epá, a vida vai melhorar. Deixa-me agora fazer uma pergunta dirigida ao Paulo Dimas. Há ou não perigo de os robôs se soltarem do controle humano e decidirem que têm interesses diferentes dos nossos? Há ou não perigo de os robôs não terem limitações em termos de memória, como sabemos, nem de velocidade, e que, portanto, serão capazes de estabelecer os seus próprios objetivos? Essa é a questão que nos leva para o tema da consciência, que é um tema precisamente fascinante e que tem exatamente a ver com a questão dos sentimentos. Mas só recuar um pouco atrás em relação à capacidade de uma máquina jogar o jogo da imitação. Isso foi um momento importante agora na transição da inteligência artificial. E foi isso que fez com que nós dessemos um salto para uma nova realidade, que é uma realidade onde nós podemos estar a jogar um jogo, como por exemplo o Diplomacy, que é um jogo que se joga online, onde tem de haver colaboração entre os jogadores e nós não sabermos se estamos a jogar com um parceiro que é uma inteligência artificial ou com um parceiro humano. Portanto, o teste de Turing já é discutível se foi ultrapassado ou não. Não sabemos, nesse caso concreto. Não sabemos. E foi isso que, de certa forma, despoltou essa questão da inteligência artificial se transformar num risco para a nossa espécie. Porque o ano passado, passámos o ano a discutir de uma forma muito alarmista se iríamos ser dominados pelos robôs, portanto, se os robôs iam passar, enfim, a ser a superinteligência que iria, digamos, ser a evolução da nossa espécie, e há vários, enfim, especialistas na área de inteligência artificial que ainda defendem isso. A OpenAI é formada por pessoas que muitas delas acreditam neste momento, digamos, da singularidade, em que a máquina vai ser tão inteligente que a nossa espécie humana vai deixar de fazer sentido de existir. E, portanto, eles trabalham muito para esse cenário e para esse risco. Portanto, para o tal cenário em que o robô, no fundo, perde o controle e passa a ser ele a ditar as leis. Portanto, no fundo, o 2001 Odisseia no Espaço, se recordam do filme, aquele momento em que o robô, ou o HAL, não é? Diz aquela expressão, I'm sorry Dave, I'm afraid I can't do that, não é? E então a máquina começa a revoltar-se contra o ser humano. Nós estamos muito longe dessa realidade. Nós estamos, para irmos para essa realidade, era necessário que as máquinas, que a inteligência artificial tivesse, por exemplo, intenções, tivesse agências, que decidisse tomar iniciativas, e isso nós sabemos que existe no ser humano porque nós temos emoções, porque temos sentimentos, porque temos consciência. Isso é que nos faz, digamos, querer, digamos, o António Damasio que referiu, tem um termo em inglês que eu gosto muito, que é o flourish, que é o florescer, é ter prazer com a vida, não é? A questão do prazer que nós aqui há uns tempos já estávamos a falar, as máquinas não têm nenhuma necessidade de ter prazer, tanto os seres humanos sim, é uma questão de emocional, de nós nos sentirmos bem, e portanto isso é que nos leva a agir, a procurar esse prazer. E portanto estamos muito longe dessa realidade. A discussão é claro que é muito interessante e que nos leva para a questão da vida. Será que nós precisamos ter um corpo? Será que esta máquina, por exemplo, tem de ser vulnerável? Será que o robô tem de ter um corpo vulnerável que está sujeito a, por exemplo, morrer, num conceito de ser destruído de alguma maneira e, portanto, tem de lutar por essa sobrevivência? Qual é a sua resposta? A minha resposta é que... Sim ou não? Eu acho que... Eu sou um apologista da vida. Eu acho que a vida é aquilo que há de mais maravilhoso no universo. A vida que foi, digamos, criada há 4 mil milhões de anos. Mas o robô terá a vida eterna, os humanos não. Precisamente, é uma vida diferente. Eu acho que o robô nunca terá, pelo menos a nossa forma de vida.
O robô nunca terá, digamos, os sentimentos que têm a ver com a regulação da vida. Porque, pronto, e portanto isso depois leva-nos para a questão da empatia. Será que nós vamos conseguir ter máquinas que criem empatia com outros seres humanos? Então, nós sabemos, neste momento, e saiu agora um estudo muito interessante do Fundo Monetário Internacional, fala de quais são as profissões que vão desaparecer, não é? E por outro lado, de quais são as profissões que vão ser aumentadas com a inteligência artificial. Eles identificam 3 características fundamentais para, digamos, a profissão se manter. E essas 3 características são, uma delas, a capacidade de empatia, de comunicação cara a cara. Nós nunca vamos conseguir, pelo menos nos tempos mais próximos, ter um robô a interagir com um doente, a dizer-lhe que ele tem uma doença terminal e que vai morrer daqui a 3 meses. Quer dizer, tem de ser sempre uma pessoa, um ser humano. A parte emocional dessa comunicação é fundamental. Portanto, nós não vamos aceitar essa substituição do homem pela máquina. Portanto, eu acho que ainda estamos muito longe dessa realidade. E apesar de ser uma pessoa que viveu sempre no mundo da tecnologia, e também sou um grande admirador do professor António Damasio, e portanto sou do clube dele neste aspecto. Acho que somos todos. Agora, entrando mais na indústria, que é o tema que foi escolhido para esta nossa conversa tão agradável e interessante, quais os principais setores industriais que estão a ser impactados pela inteligência artificial? Ser rápido? Sim, muito rápido. Nós, no nosso caso, já temos há 8 anos grupo de trabalho na inteligência artificial. Agora estamos a reforçar e estamos a trabalhar 2 dimensões, que é a dimensão da logística e a dimensão comercial. E nós trabalhamos num setor que é a indústria da construção. Está a falar da indústria. Da indústria, a logística da indústria. Toda a decisão sobre levar do ponto A ao ponto V, o volume determinado e, portanto, as questões da decisão da chegada dos materiais sem serem pedidos um a um. O que lhe posso dizer é o seguinte: a indústria da construção vive um momento que é de um atraso colossal. Nós estamos na pré-história. É a indústria, se a comparar com o calçado, com o têxtil, com a aviação, com o automóvel, é a indústria mais artesanal que existe. E isso para nós enche-nos de esperança, porque há aqui uma oportunidade pela frente. Sim. E o que é que nós estamos a fazer? Por exemplo, o grupo DST ganhou a agenda para a construção modular. É uma agenda que une o sistema científico quase todo do país, ou uma grande parte, e que reúne um cluster de empresas que nós lideramos. E o que é que nós vamos fazer? O que é que nós temos a fazer? Imagine o que foi o carro a combustão passar para o carro elétrico. Isto foi no fim da década de 80, os construtores começaram a meter grupos de trabalho para trabalhar a ideia do carro elétrico, a transição, digamos, do térmico para o elétrico. Nós hoje, construção, estamos no térmico. Nós somos o carro a combustão. E o que nós queremos fazer, e a partir com a sensorização, com a internet das coisas, com auxílio de inteligência artificial, no projeto concreto que está financiado pela Comunidade Europeia e que foi o único projeto da indústria da construção que existiu e que nós ganhamos, nós queremos fazer o carro elétrico. Mas tudo isso implica preparar as pessoas que trabalham na indústria da construção para a utilização da inteligência artificial nesta atividade. Esse é o ponto central. Mas eu recorro a Montaigne. E a Montaigne, sabe o que é que Montaigne dizia? É preciso, o que é importante não é aprender qualquer coisa. É aprender a aprender. Nós, neste projeto, a Universidade de Coimbra tem uma missão connosco de que é reformular o curso de engenharia. Por exemplo, nós somos da opinião que tem de existir um plano de artes liberais para os engenheiros. Tem de existir um plano de humanidades na formação dos engenheiros. Nós somos da opinião que o primeiro ano da universidade é muito curto para dar a visão holística, e depois temos um ensino que é muito politicnizado, é muito focado em saber muito de nada. E saber muito de nada é uma catástrofe. Nós sabemos, saímos e depois não nos entendemos. E a tal ausência da empatia, a ausência da simpatia, a ausência da entreajuda, do comunitarismo, eles desaparecem completamente. O grande trabalho são trabalhadores. O grande trabalho que nós temos a fazer são os trabalhadores. O que conta são os trabalhadores. E nós temos de ter projetos claramente adequados para a formação de todos os estratos. Mas nós temos de fazer uma coisa essencial e que isto nos pode ajudar, que é acabar com a divisão social no trabalho.
há classes dentro das empresas. A BCG, outro dia, trouxe um estudo em que a pergunta era qual é a causa que mais perturbação psicológica existe nas empresas? E sabe qual foi a resposta? 65%. A relação de nós uns com os outros, trabalhadores uns com os outros. Isto é dramático, sabe porquê? É possível corrigir. É possível, porque uma empresa não é um hipódromo. Mas não é a inteligência artificial que o vai fazer. Resolve, ajuda-nos a resolver isso. O que lhe estou a dizer é o seguinte: nós temos de ter mecanismos de gestão em que não estamos a competir uns com os outros, nós estamos a trabalhar em grupo. E a ideia de comunidade, que é uma ideia da ciência, a ciência só trabalha em comunidade, essa ideia de entreajuda, a inteligência artificial vai induzir, completamente aumentar os níveis de participação de uns com os outros. Isso ninguém faz sozinho em casa, o que quer que seja. E isto é a grande oportunidade. Pode parecer um paradoxo, que isto vai isolar, mas não vai isolar, isto vai unir. A inteligência artificial poderá vir a unir. Isso é outra vez, olha, enche-nos de esperança poder sentir que isso será assim. Eu salientaria... Eu gostava que você falasse sobre quais os principais desafios que vê para a implementação da inteligência artificial na indústria. Eu sei que é muito vago, que há indústrias de todos os tipos. Indústrias de todos os tipos. E a inteligência artificial é uma tecnologia completamente transversal. Nós temos, só para dar um exemplo, numa das áreas completamente surpreendente que ninguém estava à espera, é a área da criatividade. Há 2 anos atrás... Da criatividade. Mas isso não é propriamente uma indústria. Toda a parte do cinema, existe em toda a parte, mas não é uma indústria. A indústria da criatividade, a indústria do entretenimento é claramente o futuro da mudança das profissões. Precisamente, tudo aquilo que tenha uma componente, sei lá, da indústria do cinema, indústrias enfim, todas as... Está a falar desse setor. Desse setor, exatamente. Em concreto, e tudo aquilo que tem uma componente criativa humana, era algo que há 2 anos atrás, se por exemplo me perguntassem, se me dissem um conselho, olha, o meu filho, o que é que deve estudar para não ser uma profissão que vai ser substituída por inteligência artificial? Então, o que é que eu dizia? Ir para uma área criativa, uma área onde a inteligência artificial nunca vai chegar, porque a inteligência artificial é muito computação, é muito números. Sim. O que é que aconteceu? Tivemos aquelas greves enormes em Hollywood, não é? Dos guionistas a protestarem contra a utilização da inteligência artificial para escrever guiões de séries de televisão. Portanto, eles receiam ser substituídos por inteligência artificial na área da criatividade. Um outro exemplo de uma indústria que eu acho que vai ser completamente transformada e que nós estamos a trabalhar nela é a indústria das ciências da vida. Portanto, no fundo, tudo o que tem a ver com a indústria farmacêutica, com o lançamento de novos medicamentos. Eu não acho que a inteligência artificial nos vai extinguir como espécie. Eu acho que a inteligência artificial nos vai poder salvar como espécie. Sim. Da próxima pandemia, o desenvolvimento de novos medicamentos de uma forma mais rápida. Mas inventando remédios? Descobrindo, sim, toda a parte de descoberta de novas drogas, de novos medicamentos, a inteligência artificial tem tido um papel já predominante. Nós temos uma tecnologia que foi desenvolvida pela DeepMind, da Google, que é o AlphaFold, que é a capacidade de gerar moléculas de uma forma, enfim, completamente única, que está a fazer avanços enormes na descoberta de novos medicamentos. Isto vai transformar a vida humana, vai-nos, lá está, se vier uma pandemia, outra vez, esperemos que não aconteça, a inteligência artificial vai nos ajudar a ser mais rápidos a responder a essa pandemia, descobrindo uma vacina, novo medicamento. E na área do bem-estar? Muitos novos empregos, muitas novas profissões na área de ocupar tempos livres e nomeadamente da velhice. Nomeadamente da velhice. O tema principal deste podcast ou deveria ter sido, mas felizmente... Mas olha, fala bem, olha, a eletrificação da economia. A eletrificação da economia. Por exemplo, eletrificação da economia. Passar do modelo de fósseis para o modelo de renováveis. Milhões de empregos. Sim. A área das renováveis, de que nós sermos autoprodutores. Isto tem a ver com a sustentabilidade. Claro que sim, pela sustentabilidade e o prosumidor. Há um conceito de prosumidor que é: eu sou produtor e consumidor. Daqui a 5, 7 anos, ninguém vai deixar de ter uns painéis solares para conseguir produzir a energia que consome. Este é um prosumidor.
E isto são milhões e milhões de empregos que se vão gerar aqui no futuro. E depois, veja, e gerir esta infraestrutura elétrica, novamente, a inteligência artificial é indispensável, porque gerir um fluxo que é carregar os carros todos ao mesmo tempo, que é uma rede que tem de ser completamente transformada. A internet da energia, desse ponto de vista, é uma quarta revolução industrial que está aqui em curso. E a indústria, ela vai ficar muito mais sustentável. Os materiais vão ter de ter um propósito de muito mais neutralidade. A intrusão no nosso ecossistema, nesta casa comum que o Papa Francisco chama, vão ter de ser limitados, outra vez através da regulação. Se isto não for regulado, as empresas não querem saber disto para nada. Se vier da Europa uma transposição diretiva comunitária a dizer assim, não pode usar uma percentagem de materiais que não seja aproveitamento de materiais que já cumpriram a sua vida. Agora dê-lhe uma outra vida através da economia circular. Isto tem devido à Europa? Tem devido à Europa. Não, é a regulação. Se for só cá... Nós somos muito moles, nós somos muito... Eu diria que somos muito conservadores. Pronto, somos muito conservadores. Precisamos de um nudge, um empurrão. Depois de levarmos um empurrão, isto funciona. Mas por livre iniciativa, dizemos assim, se estamos a ganhar dinheiro, para que mexer? Portanto, em resumo, acham que a inteligência artificial pode contribuir para melhorar a sustentabilidade? Sem dúvida. Absolutamente. Uma das áreas, precisamente, de intervenção é a área das alterações climáticas e a inteligência artificial vai nos ajudar a salvar a nossa espécie. Ótimo. Deus queira que assim seja. Agradeço muito a vossa interessantíssima colaboração e até breve. A Próxima Vaga é um podcast original de Francisco Pinto Balsemão, com consultoria de Arlindo Oliveira. A sonoplastia é de João Luís Amorim e a capa de Mário Henriques. Edição vídeo de Ana Salomé Rita, produção de João São Marcos e apoio de Inês Marcelo. Coordenação de Joana Beleza. Direção de João Vieira Pereira. Na Hyundai não nos limitamos a antecipar a próxima vaga. Vamos mais longe e utilizamos a tecnologia para dar às pessoas o poder de mudar o mundo. Descubra a nossa visão de progresso pela humanidade em aproximavaga.hyundai.pt. Hyundai, o poder de mudar o mundo.